Olá, meus queridos irmãos da Igreja Batista Nova Alvorada. Hoje é a nossa segunda aula sobre mutualidade. Na aula passada, nós trabalhamos os conceitos de mutualidade, vimos os conceitos na Bíblia. E hoje nós continuamos então o nosso tema geral, só que o foco de hoje vai ser a unidade. Somos um no todo e todos em um. E a nossa base bíblica está em 1 João 3,16 e também vamos ler alguns outros versículos desse mesmo capítulo, né? Que trata sobre os filhos de Deus e também sobre o amor fraternal. Essa epístola de 1 João. Então, é interessante, eu sempre gosto de iniciar pensando a questão de conceitos. E aí, mais um conceito a ser trabalhado. O que é unidade? A gente sempre fala, né? Unidade. Bem, eu tenho unidade, uma coisa. Conceito de unidade. Qualidade de ser uno, ou seja, de ser um ou único. Prestem atenção nisso. O que não pode ser dividido. O que não pode ser dividido. Isto é unidade. Olha a responsabilidade disso. Tudo, então, está interconectado e interdependente de alguma forma. Filosoficamente, o conceito de unidade é aquilo segundo a qual uma das coisas existentes é dita uma, a qual cada uma das coisas existentes é dito uma. Imagine, olha que conceito lindo. Nós todos, membros congregados da Igreja Batista Nova Alvorada, somos vários, mas quando nós somos enxergados como Igreja Batista Nova Alvorada, significa que nós todos somos um. Esse é o conceito de unidade, é o conceito filosófico de unidade. Por mais que tenhamos várias coisas, mas todas elas são uma coisa só. E esse, gente, é o propósito de Deus para a sua igreja, que é a unidade. A ênfase dos escritos do Novo Testamento, em termos de relacionamento entre os discípulos de Jesus, visa construir nada mais, nada menos do que a unidade. Então, sobre esse tema, vamos estudar na aula de hoje 4 aspectos que definem a unidade do povo de Deus, que devem definir, que fazem parte, né? Que devem definir a parte do povo de Deus que se chama IBNA, que se chama Igreja de Cristo. Então, o primeiro aspecto é o seguinte: a primeira definição, que a gente vai encontrar respaldo lá em 1 João 3, os versículos 1 e 2. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então, a primeira definição da unidade é que a nossa unidade é construída a partir da mesma paternidade. Olha o que diz o versículo. Agora somos o quê? Filhos de Deus.
E ao longo de toda essa epístola de João, ele vem ressaltar o que é ser filhos de Deus. Insistentemente, ele ressalta que ser nascido de Deus é o fundamento para a vitória dos cristãos sobre o pecado e ainda a base do amor entre os irmãos. Vejam bem, somos unidade porque temos o mesmo Pai. Nós temos o mesmo Pai, somos irmãos. Por isso, aí é o primeiro fundamento da unidade da igreja. Vejam bem, todo aquele que crê é nascido de Deus, e todo o que ama ao que o gerou, também ama ao que é nascido. Vejam lá 1 João 5, o versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo que ama ao Pai, ama também o que dele foi gerado. Nós não temos como amar ao Pai e não amar os seus filhos. Não tem outro versículo, a própria Bíblia fala que como é que diz que ama a Deus que não vê e não ama ao próximo que vê, não é? Então a Bíblia, ela trabalha como sempre, desde lá do início. E por que será que ela insiste tanto em trabalhar desde lá dos mandamentos, a questão de amar ao próximo? Porque não é fácil. Não é fácil. Deus já estava construindo isso para que o povo tivesse esse sentimento de unidade, entendesse a necessidade de se trabalhar a unidade, porque reconhece que é o mesmo Deus. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento? Ao próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. Esse é o segundo grande mandamento, não é? Como é que a gente pode amar a Deus a quem nós não vemos e amar aos irmãos, não amar aos irmãos a quem vemos? Então, esse é o primeiro aspecto da unidade. Entendermos que nós temos o mesmo Pai, a mesma paternidade. Espiritualmente, somos todos nascidos do mesmo Pai, somos família, somos irmãos. Você pode odiar a seu irmão? Você pode ver o seu irmão passando necessidade? Então, o que define a nossa unidade não é o título da igreja, muito menos da nossa denominação, da nossa cultura, do nosso país, da nossa idade, do nosso grupo social, da nossa posição social, da nossa conta bancária. Isso não define unidade. Podemos estar sob o mesmo rótulo, mas isso não define unidade. O que define a nossa unidade é a nossa paternidade, é o nosso Pai. Somos todos filhos do mesmo Pai. O segundo aspecto que define a nossa unidade é o quê? Se somos filhos do mesmo Pai, somos semelhantes a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. E o texto que nós utilizamos para corroborar, então, esse segundo aspecto, é o que está em 1 João, o capítulo 3, os versículos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Versículo 3. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Jesus. Está falando de Jesus. Como ele é puro. E, gente, a palavra puro aqui,
ela vai ter a mesma raiz no Novo Testamento da palavra sagrado, ou seja, sagrado, separados. Então esse texto acena o quê? Para o fato de que somos separados para sermos de Deus e capacitados em Cristo Jesus para permanecermos puros, como Ele é puro. Logo, esta capacidade vai o quê? Sustentar a esperança de que um dia seremos semelhantes a Ele, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pela conversão e santificação, estamos nos tornando, então, mais e mais semelhantes a Ele a cada dia. Vamos ler o que está escrito em Romanos 8, os versículos 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de quem? Do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho, todos somos irmãos. Mais um texto que reitera que nós somos filhos de Deus, temos o mesmo Pai, e agora, por termos o mesmo Pai, vamos buscar a santificação, o crescimento, para sermos semelhantes a quem? Ao nosso irmão mais velho, ao primogênito de Deus. Romanos 8, versículos 28 e 29. O terceiro aspecto, a terceira definição base do que é unidade, é que a unidade ela é fruto da graça de Deus operando em nós e através de nós. Lembra a cruz? A relação vertical, Deus operando em nós, e a relação vertical, através de nós. Somos ligados a Deus e interconectados, interligados, através da relação horizontal da cruz. Não é? A cruz, Jesus poderia ter várias mortes? Poderia ter vários tipos de morte, né? Mas a simbologia de uma morte de cruz, a relação vertical, né? Deus, terra, né? Céu, terra. Então Jesus, ele estabelece essa relação. Ele vai e novamente constrói essa relação terra-céu. E depois estende os seus braços e aí interliga, não é? Estende. Os braços estão abertos, não apenas para receber, mas também no sentido de ligar uns aos outros. É uma simbologia linda essa da cruz. Então, por isso que é a graça de Deus operando em nós e através de nós. O texto base vai ser o 1 João 3, o versículo 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse é um dos versículos assim mais difíceis, um dos mais difíceis da Bíblia. Dar a vida por nossos irmãos. A relação horizontal da graça de Deus. Não é? A relação horizontal. O fato de que fomos salvos porque o Senhor Jesus deu a sua vida por nós deve levar-nos à disposição
de dar a vida pelos nossos irmãos. Isto é a graça de Deus que operou em nosso favor. Ela deve levar-nos a responder com um gesto gracioso para com os nossos irmãos. E João, ele adverte que isso não deve ser o que apenas um discurso bonito de declarações de amor, não é? Não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. E ele fala isso porque ele sabe a dificuldade. Olha lá o versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Exortação de João. Ele nos exorta a amar com gestos concretos e objetivos. Olha o que está no verso 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus, que deu a maior coisa que ele tinha, o maior presente, o seu próprio filho, seu próprio e único filho, em favor de todos nós. O quarto aspecto, então, a unidade, ela é resultado do fato de cada um de nós estar em Cristo e de Cristo estar em cada um de nós. Olha o versículo 24. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Esse é um dos fatores fundamentais da nossa unidade. Cristo em nós e nós nele. A prova disto é que ele nos tem dado o mesmo Espírito Santo para habitar em nós. Este é o denominador comum de todos os verdadeiros discípulos de Jesus. É isto que nos leva a concordar apesar de nossas diferenças. Estar em Cristo e Ele em nós determina que somos um só corpo, um só rebanho, uma só fé, um só Salvador. No mesmo Espírito vimos a Ti. Lembram desse hino? Um só rebanho, um só pastor, uma só fé e um só Salvador. Face a face que vamos ver aquele que por nós morreu e ressuscitou. A presença do mesmo Espírito em cada um de nós é que vai viabilizar a unidade do sentir, do mesmo parecer, de ter o mesmo propósito, como nós fomos exortados, né, a fazer em tantos outros textos do Novo Testamento, termos um só propósito. Por exemplo, Filipenses 4, versículo 2. Olha a exortação de Paulo. Eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Vivam em harmonia no Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 4, ler os versículos de 1 a 6. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. E depois segue o texto que foi base do hino, que há pouco eu recitei uma parte, né? Um só rebanho, um hino do nosso hinário para o culto cristão. Para além da viabilidade da unidade, a presença do Espírito Santo em cada um de nós gera o quê? Uma dinâmica de ministração mútua.
Ou seja, nós nos edificamos mutuamente, exercitamos então a interdependência, que vai fazer o quê? Nos curar da vaidade, da autossuficiência. E à medida em que esta unidade é alcançada e consolidada, o nome de Deus é glorificado. Mais do que isto, o propósito de Deus se cumpre, pois o mundo tem um testemunho vivo sobre Jesus. Vamos ler os versículos 21 a 23 da Epístola de João, capítulo 17. Vamos começar do capítulo 20, na oração de Jesus para todos os crentes. Jesus ele ora por si mesmo, depois ele ora por seus discípulos, isso antes da prisão dele, né? Então, ele ora por si mesmo, ele ora por seus discípulos e depois ele vai orar por todos os crentes. E aí começa a oração. Minha oração não é apenas por eles, os discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então, esse é o propósito de Deus cumprido, porque o mundo vai ter um testemunho vivo a respeito de Jesus como Filho de Deus. É na nossa unidade que o mundo vai ver isso. Eles são um com Deus, com Jesus. Então, finalizando a nossa aula de hoje, o autor ele fala que, para ele, uma das formas de nos edificarmos em unidade é desistirmos do paradigma de uniformidade, de uma unidade perfeita. Nossa identidade como comunidade de fé jamais se define por uma linha. Algo absolutamente tênue pode ser quebrado. Na realidade, a nossa identidade como comunidade de fé, ela se define como uma faixa, porque ela vai suportar as várias diferenças. Ela vai suportar as várias diferenças, mas ela não pode ser larga demais, por quê? Porque ela precisa ter parâmetros básicos, não é? Quanto mais largo, aí a porta larga todos passam, mas a porta é estreita. A porta não é uma linhazinha, não é um buraquinho, é uma porta. Ela tem os parâmetros corretos, né? 80, 90, não é um portão. Porque ela tem os parâmetros básicos instituídos e lidos e que podem ser encontrados na Bíblia. Ela implica em concordarmos em certos pontos essenciais e inegociáveis. Isso aqui. A Bíblia, ela é inegociável. Ela é a base. Esse básicos aqui não é de, assim, coisas poucas, não. É porque é a base. E ela é inegociável. Porém, ela suporta diferenças não fundamentais. Entende? Que são as culturas,
são as nossas ideias de onde nós vimos, de como crescemos. Essas são diferenças que, assim, diante da palavra de Deus, são completamente passáveis, não são fundamentais. Mas muitos têm dificuldade de conviver em uma ambientação com esse nível de tensão. Entretanto, esta é a tensão que nasce, é desta tensão que nasce o equilíbrio sustentador da unidade. Vivamos, pois, na unidade da fé do Espírito, tendo como a premissa básica de que todos somos filhos de Deus. Não se esqueçam do nosso texto áureo, 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, meus queridos.